tema que nós iríamos apresentar hoje sobre a continuação da sociedade orgânica contra o Estado revolucionário, antídoto contra o Estado revolucionário. Estado inflado, o Estado forte, o Estado moloque, o Estado que dá pouca chance para o cidadão, com uma multiplicidade de leis. Nós vimos há pouco aqui, só de leis federais o Brasil tem mais de 180 mil leis e nós somos obrigados a conhecê-las todas. Diversidade de funções, personalidades e vocações, criados por Deus, cada um tem uma personalidade única, e, portanto, cada um vai ter uma função única, vai ter uma vocação única. E numa sociedade propriamente orgânica, isso se harmoniza de tal forma que cada um possa se desenvolver naquilo que Deus espera da pessoa e naquilo que a pessoa pode dar de melhor. É diferente de, por exemplo, você nasce num país que, por exemplo, a única coisa que dá para fazer de bom é ser um burocrata do governo. Eu não sei se Deus pensou em alguém para ser burocrata lá, escrever papel, entendeu? Passar para... não sei. Carimbar. Mas, tendo só isso, certamente muitas vocações não se desenvolvem. Poderes menores e intermediários, que são uma consequência imediata dos pontos anteriores. Porque nós falamos, tem o governo federal, tem as instâncias inferiores, e tem as instâncias intermediárias. E aí um exemplo disso, inicialmente, por exemplo, eram as corporações de ofícios, as guildas, que hoje em dia eram os sindicatos. Pensar que era uma guilda, uma corporação de ofício, entristece um pouco, né? Mas é isso. E por quê? Porque essas pessoas que têm funções similares, têm vocações similares, dons similares, elas tinham uma afinidade. E elas se uniam para fazer essa corporação de ofício. Claro, se era um profissional, se era um carpinteiro. Então juntavam-se todos os carpinteiros do local e se reuniam e tinha lá, e faziam as reivindicações dele, uma palavra bem revolucionária, reivindicação. Né? Fazia lá como é que se diz, as desiderata, quer dizer em latim, os desejos deles transformados em realidade. E isso vai além só da união de afinidades, porque, por exemplo, numa universidade, que tem vocação acadêmica, capacidade acadêmica, havia um governo próprio da universidade. Então, o reitor, o diretor da universidade, ele podia mandar prender a pessoa. Podia punir a pessoa. Até hoje pode? Até hoje. Em teoria, né? No Brasil... Em teoria, mas pode. Pode. Tem o governo, por exemplo, dos monastérios. Monastérios, que eram as grandes terras produtivas da Europa durante boa parte da Idade Média, tinha um governo próprio. O abade podia mandar prender, o abade podia criar leis, o abade tinha autonomia ali, ele era um soberano propriamente daquele monastério. Era o senhor daquilo lá. Isso. Então, ele pode... Depois discute-se discute-se a lei. Se fulano tem razão, não tem, mas de qualquer modo ele tem essa autoridade lá dentro. Sim. E aí, com a Revolução Francesa, todos iguais perante a lei, e a lei é uma só. Ou seja, um Estado é uma lei, todos embaixo dela, todos são iguais. Né? Então, acabou. Pelo menos, agora já há uma teoria, há uns mais iguais do que os outros. Esses mais iguais são os que têm os privilégios. Sim. Que, na verdade, se fosse igual mesmo, mais iguais do que os outros, tinha que ser para baixo ainda. Não, mas são os que têm regalias. Isso. Acho que é o último princípio. Não. Laços e afinidades pessoais. Uma vez que as pessoas se juntam por afinidade, por exemplo, os acadêmicos se juntam com os acadêmicos nas universidades, eles criam afinidades entre eles. Uma vez que, por exemplo, a pessoa está num bairro e ela tem a capacidade de resolver os próprios problemas das pessoas daquele bairro, eles criam ali um conselho, eles criam representantes, claro, mas todos se conhecem ali. Então, cria-se afinidades por local, cria-se afinidades por profissão, cria-se afinidades por vocação. E essas pessoas tendo essas coisas que as unem, a sociedade se torna harmônica. Isso é muito diferente do controle estatal da vida particular. Eu acho que você vai falar também sobre a subsidiariedade agora. Não, já falei. Essa aqui, né? Exatamente. Então, esses laços, assim, de bairros, de profissões, isso aí ocupa espaço acaba constituindo um grupo social que ocupa um espaço entre o poder logo acima dela. Não precisa entrar, porque esse grupo resolve os casos.
Então, facilita, é intermediário, não? E esse princípio da subsidiariedade é um princípio muito ensinado e deve ser muito acatado por nós, sobretudo nesses dias onde o Estado é muito intervencionista, muito massacrante para o cidadão, nós apelarmos para ele. Aquilo que eu posso fazer sem auxílio da minha família, eu devo fazer. Minha família deve deixar para mim. Aquilo que a família pode fazer, o conjunto de famílias não precisa fazer por ela. Ela se vira, deixa. É bom que ela desenvolva as qualidades que ela tem. E assim, uma instituição menor, se ela dá conta, não precisa da outra superior intervir ali. E assim por diante. Representatividade por setor. Veja, uma vez que tem os grupos juntos por afinidade, uma vez que tem diversos poderes médios e intermediários, cria-se o problema de quem vai representar cada setor da sociedade. Isso nós podemos, aliás, ver na sociedade atual brasileira, mesmo que tremendamente artificial. Porque, por exemplo, quem que vai representar os médicos? Idealmente será um médico. Idealmente será um médico, não só um médico qualquer, mas um médico que tem os traços do praticante da medicina superiores aos outros, que representa aquela categoria e que é capaz de se relacionar com o público, de fazer leis e que tem as ideias, tem ideias propriamente suas, que não são ideias, por exemplo, de massa. Não é uma ideia, digamos, que todos estão discutindo, que isso veio a manchete do jornal. Nós temos, claro, alguns momentos que tem, por exemplo, escala 6/1, a favor ou contra. Então, aquela liderança, ela vai pegar, ele vai tentar entender daqueles que são próximos dela, ele tem que tomar um posicionamento, claro. Mas isso não pode ser só o que a pessoa é na política. Ela tem que vir para a política com princípios próprios, com ideias próprias e com um plano próprio de como pôr essas ideias em movimento. Posso? Sim, senhor. Até vou aqui na frente, porque Então, nós vimos a questão dos mais médicos aí. Quem é que decidiu a questão dos mais médicos no Brasil? Foi o Conselho Federal de Medicina? Não. Foi os conselhos estaduais? Veio uma lei de cima, Feita por quem? Mãos hábeis. decreto, e o Supremo Tribunal Federal impôs, tem que aceitar. Então, é um exemplo claríssimo de inorganicidade. Outro exemplo, já que o senhor tocou no STF aí, hoje os deputados estão podendo pouco, talvez porque as circunstâncias os obrigaram a fazer isso. Mas eles podem pouco porque eles, por exemplo, diante de uma lei antipopular, que não é popular, por exemplo, votar o aborto, isso pode constrangê-los e tirar votos dele. Então eles não votam, ficam protelando, tiram daqui, vão empurrar, esperar a ocasião. Aí vem os juízes e o Supremo aí, nosso, e vem e impõe. Tá? Tem que fazer aborto por isso, por isso. Eles não votam a questão, por exemplo, da ideologia de gênero nas escolas, mas vem o Poder Judiciário e impõe aquilo. Isso não só no Brasil, mas em vários países estão recorrendo ao Judiciário, porque foi um Judiciário podre, corrupto, imoral, amoral, religioso, sei lá o que for, maçônico, para ditar essas leis. Impõe. E acabou, todo mundo acaba engolindo aquilo, sim, rege. Mas é péssimo, é mais uma mão forte do Estado aí. sim, que é o contrário do que se tivessem lideranças propriamente naturais, Claro. que tomassem a sério essas coisas. Então, se os políticos estivessem aqui, a gente diria para eles, olha, nós quereríamos que houvesse políticos profissionais. Se a gente já nasce deputado, assim, porque o pai foi, a mãe ou o avô, todos foram políticos, então eu tenho que ser também. Então você faz a vida dele toda em torno da política. Não. O ideal seriam profissionais políticos. Eu sou um bom médico, eu empreendi, eu tenho isso, então, como um bom profissional quanto médico, sou levado para lá para representar os médicos.
Então vou representar os médicos, eu seria parte dele. Aí, dependendo do partido, mas ele está lá para representar os médicos. Ou ser um ministro da saúde, no caso dele, que é melhor do que um sujeito aí que não entende nada. Que ganhou o cargo para votar a favor, né? É, exatamente. Só para votar a favor, independente do conhecimento dele ou não. O médico não, ele tem conhecimento de causa, no caso desse médico. Assim as outras profissões também. Mas não somente na parte das leis, que é melhor se ter uma liderança natural, que é um exemplo daquela parte da população, mas também na questão do exemplo. Por quê? Porque uma vez que, por exemplo, tem um policial, e esse policial é eleito para um cargo público, ou seja, ele se torna uma liderança. Ele agora é um exemplo do que são os policiais brasileiros, para o povo brasileiro, e para fora do Brasil. Então, quais virtudes esse policial tem que representar? A virtude da fortaleza, a virtude da justiça. E esse policial, dando esse exemplo, pode fazer um bem muito grande para o restante dos policiais, pode fazer um bem grande também para o restante da população. E o motivo que nós estamos falando dessas lideranças no Brasil era algo muito difícil de imaginar antes de 2014. Por quê? Porque isso foi uma verdadeira brecha que a Revolução abriu. E essa brecha não é uma brecha assim, abriu mais uma brecha a cada 5 anos. É uma brecha que estava décadas sem abrir. Certo. Estava num estado de coisas que a Revolução avançava em tudo. Avançava no aborto, avançava no divórcio, avançava na educação ideológica das crianças. E ela não previa isso daí porque a Constituição, eles criaram uma Constituição que não era para dar espaço para isso. A Constituição tem muitos elementos que são propriamente socialistas. Por exemplo, na Constituição você vai ver que você tem o direito a tudo. Você tem direito a lazer, você tem direito à educação, você tem direito à saúde, a saneamento, você tem direito a ir e vir, tudo bem, a transporte público para qualquer lugar. Só que é uma coisa completamente antinatural. Por quê? Porque você não tem que trabalhar para aquilo. Então, da onde vem o dinheiro para você fazer isso? Veja, você vai ter que pegar da pessoa que produz mais que você para você conseguir, por exemplo, ter lazer. Para você, por exemplo, conseguir viajar para outro lugar, que transporte público é direito de todos, né? Então Direito do cidadão. A conta não fecha. A conta não fecha. Claro. E isso não é de agora. O Dr. Plínio, na época, ele escreveu: a Constituição é tão longa, são mais de 300 páginas para você imprimir a Constituição. Comparado com, por exemplo, os Estados Unidos, são 5 páginas. A Inglaterra nem tem Constituição. Entendeu? São 300 páginas, só a Constituição base, 300 a 600, dependendo da impressão. O país se torna ingovernável. Porque tem tantas leis, você não consegue aplicar tantas leis. É impossível. Se você tivesse, por exemplo, uma lei de tal município que regia tal coisa que era um plano daquele município, aí eles conseguiram, a nível do município, resolver. Agora, você tem leis federais para todo o Brasil para regular cada mínima coisa. Isso é impossível. Feito em Brasília para o Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul. Quer dizer, é muito dispare as situações de uns e de outros, não? Mato Grosso, Nordeste. Quer dizer, é um negócio completamente diferente. Sim. E para ter um poder com muita força, centralizado, como é o poder do Brasil. Isso. Outro aspecto da Constituição é o privilégio tribalista. Porque isso daí já tentaram até resolver com o marco temporal, por exemplo, né? E o marco temporal, aliás, que estavam querendo propor ia dar mais terra para os indígenas. Só que eles falaram: não, nós não queremos só mais terras. Nós queremos que todas as terras estejam aptas a ser trocadas de propriedade para nossas mãos. Ou seja, toda propriedade privada no Brasil, hoje, é relativa. Se quisesse, por exemplo, apelar para o princípio que está por detrás, o princípio revolucionário que está por detrás dos mentores que fizeram essa Constituição, é que o Brasil, a rigor, não pertence aos brasileiros, nem aos colonizadores que vieram para cá, aos indígenas, que habitavam aqui antes. Então, nós tomamos essas terras deles. Nós grilamos, sei lá o que eles usam. Grilhamos. Grilamos essas terras, nós tomamos as terras deles de uma maneira indevida. Agora, não é bem assim. Calma lá. Tem terra para todo mundo aqui, ainda sobra, até para índio tem terra aí à vontade. Os indígenas vêm se multiplicando também com essas leis, depois da Constituição. Acho que não eram 1 milhão de índios no Brasil antes de 88. Eram 700, 800 mil índios.
de um tempo para cá, acho que já são 7 milhões. Quer Mas dizer, isso daí é eles muita vão- gente. Eu não sei quantos Eles vão se De cadastrando. De olho azul. Eles vão se cadastrando como indígena por causa do eles vão lá. privilégio. Tem tanto privilégio assim, eu vou ser índio, né? Isso. Japonês. Como as seleções de futebol hoje, até o Japão tinha um goleiro preto, sei lá o quê. Gente que. De onde saiu isso, meu Deus do céu? Mas vai fazendo. Tinha uma índia numa audiência na Assembleia com o braço peludo, pior que homem. Eu falei, uma índia Não teoricamente. pelo. Não tem pelo. Não, mas mulher. Nem mágoa. Era ainda. Não, mas é muito Índia do raro. PT. Muito raro. E aqui, caso algum reconheça a imagem, é a COP30. Não está uma definição tão boa, mas é a invasão que eles fizeram da COP30. Foi mais um dos fiascos da COP. E, enfim, depois pegou fogo isso daí tudo, não foi? Eles invadiram a COP. Invadiram a COP. Não tinha segurança. Eles não fizeram tudo que eles queriam. Né? É uma coisa assim. Encheu d'água, pegou fogo, um fiasco. E, enfim, os que se chamam indígenas hoje em dia são, em geral, essa massa que eles criaram mesmo, né? Pessoas vindo de fora e se identificando como indígenas posteriormente. Como MST, os né? quilombos, Como MST, Porque a maioria exato. não é. A Os maioria não. quilombolas também é Quilombola. outra coisa que não existia no Brasil. Quilombola do mas século passou a XXI. existir. Que até hoje tem, né? Tem, não, eles continuam. Lá não continua. E, mais uma questão. Esse aspecto não é só da questão de propriedade. Não é só atentar contra a propriedade. Por quê? Porque eles colocando esses indígenas, ou a imaginação deles do que é o novo indígena, que, como nós falamos, né, eles criaram essa massa. A maioria dos indígenas tinham se convertido ao catolicismo, se integrado, são brasileiros, né? Claro. Mas eles tentando tomar esse padrão de vida indígena como um exemplo para a população brasileira. E indígena que, por exemplo, Santo Anchieta deixou muito bem escrito. É o nudismo, é a poligamia, é o abortismo. Eles comiam as crianças, muitas crianças eram comidas. Correria, né? Então eles colocam isso daí como um povo perfeito, intocado pela civilização que não o corrompeu. E aí essas coisas aí eles elevam isso. Eles põem isso de exemplo para a população. Essa política deles acaba alienando mais ainda o povo indígena, né? O povo Se indígena, for ver, o povo indígena não quer saber disso não. fundação de São Paulo, muitos anos atrás, as melhores famílias, né, se juntaram com casamentos com as filhas dos caciques, Sim. para formar uma elite brasileira. Exatamente. O São doutor Paulo. Eduardo de Barros Brotero já está com 90 e tantos anos. Mas ele descende diretamente da Índia Paraguaçu. Ele se casou com um habitante que o Brasil quando eles chegaram aqui, já estava aqui. Claro. Era um judeu, parece. Como é que chama o marido dela? Caraburu lá. Eu acho que o nome é Caraburu, mas tinha um nome lá, o nome dele. Esse Caraburu. O interesse católico nunca Mas algo foi, assim. nunca foi exterminar os indígenas. A Constituição atenta contra a família. O aspecto que nós estamos trabalhando principalmente é do educação ideológica forçada. Tanto que... Já é aqui? Não. Mas tanto que hoje em dia você não tem mais controle sobre a educação do seu filho. É proibido você controlar a educação do seu filho. Você vai mandar para uma escola. Qual escola vai ser? Provavelmente vai ser pública. Por quê? Porque quase ninguém, pagando mais de metade do que ganha de imposto, consegue pagar a escola particular para os filhos. Poucas pessoas têm dinheiro. Mas mesmo se for numa escola particular, não se preocupem, o MEC já fez todo o planejamento escolar seu. Já para isso tem um ministério então não se da preocupe com educação. isso. Aliás, o príncipe Dom Luiz Felipe, que é deputado, ele é a favor da extinção do Ministério da Educação. Para que isso? Cada pai faz o que quer com o filho. Dá a formação que quiser. Ele tem o pátrio poder. Isso aí era sagrado até há pouco tempo. Agora não, faz um Ministério da Educação que ele manda dentro de sua casa. O que você deve fazer com o seu filho? Não deve. Né? O artigo 226, parágrafo 1, o casamento é civil. Parágrafo 6, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Parágrafo 7º, planejamento familiar é um direito do cidadão. O que é planejamento familiar? Em inglês, planejamento familiar é Planned Parenthood. Esse pessoal aqui, ó, os maiores promotores de aborto nos Estados Unidos. Os maiores promotores que as famílias parem de ter filhos. São esse pessoal. Esse pessoal, eles fazem questão de tentar ir, desde crianças,
educar os meninos e as meninas para eles terem pavor de ter filho. Pavor de ter filho. E se tiverem filhos, querem que faça o aborto. Então, esse é o planejamento familiar. E é um dos motivos que as famílias acabaram diminuindo muito os números. Mas eu acho que uma observação importante a respeito do planejamento familiar é que, infelizmente, o próprio Papa Paulo VI falou da maternidade responsável. Ah, Não foi isso? Então, a vinda de dentro da igreja dá uma autoridade muito grande para essa planejamento consequência. familiar. Infelizmente, as nossas autoridades religiosas têm agido, na verdade, contra a ordem natural das coisas. Por incrível que pareça, por mais respeitoso que a gente procura ser, tem que reconhecer também, por exemplo, o Papa Francisco chegou a dizer que as mulheres não poderiam reproduzir como coelhos. Sabe? Nossa. Mas veja se isso é palavra para um Papa se ocupar, para usar para se referir às mães, por exemplo. Alguns ficaram indignados, e com toda a razão, eu também fiquei indignado. Quer dizer, para que usar essa linguagem? Mas felizmente teve uma reação conservadora, que espero estar apenas começando, Amém. porque ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa, mas não era algo esperado. Tanto que, por exemplo, tem nessa Constituição do jeito que está, que coloca o judiciário como um superpoder, um poder absoluto, né, o STF. O que aconteceu quando surgiu essa direita? Por quê? Porque eles viram que num Estado democrático, que aparentemente era o que eles queriam, né, supostamente era o que eles queriam, o povo que é conservador, eles querem o que? Eles querem um regime conservador. Agora, uma vez que não dá, e uma vez que eles têm o aparato da Constituição do jeito que está, propõe aqui um sistema que funcionou nos Estados Unidos. Era o fatiamento chamado. Isso, aliás, foi muito usado contra o aborto. Canonicamente permitido. Que é o seguinte, uma vez que não conseguimos proibir o aborto, por exemplo, imediatamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocando obstáculos. Nós vamos atacando ele de todos os ângulos possíveis. É isso, né, senhor Paulo? Vai tirando terra do pé dele, vamos dizer. Hoje a gente luta por uma fatia, ganha, vence. Amanhã, uma outra investida, tiramos outra fatia e vamos debilitando o quanto possível o adversário. Para depois, se for possível, aí passa Tem pela vez. país que não nasce mais com síndrome de Down. Hein? Tem. País que já não existe síndrome de Down. Abortam todos. Aqui é anencéfalo, pode abortar. Pode Aí abortar. tem aqueles casos, né? Eles Infelizmente. começam pelas beiradas para... Assim. Não, tudo é através de um processo, não? Porque se fizer repentinamente, assusta. Causa uma reação. Agora, nós temos um padrão para seguir, mais ou menos. Nós temos uma linha. Por quê? Porque essa estratégia já deu certo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no final da década de 70, na verdade, década de 70, parecia que a esquerda tinha ganho. O feminismo era triunfante. A guerra racial era iminente. A contracultura tomava todos os jovens. Era quase impossível fugir disso. Um estudante de matemática da UFMG fazer uma reunião dessa aqui... Impensável. É impensável. E hoje temos. É uma prova de que tem havido uma reação boa, uma reação sadia. Há um outro ali, o senhor Matheus, o Luiz mesmo, que acabou a faculdade há pouco tempo, e outros jovens aí que hoje não estão aqui. O senhor Pedro daqui a pouco vai entrar. O senhor Pedro e outros que estão fazendo campanha lá, só na rua lá, acho que Tem outros lá. 30 e tantos lá. 36. 36 lá fazendo campanha lá na Feira Rio. E, enfim, esse era o contexto da década de 70. Então, o que a direita fez? Ela se reorganizou. Eles abandonaram alguns ideais que eram propriamente a Revolução Francesa, uma questão de libertarianismo, né? De cada um faz o que quer mesmo e está tudo certo. E eles se reorganizaram com ideais cristãos. E aí eles começaram a penetrar esses ideais contra-revolucionários em diversos setores e formaram um grupo de afinidade. Então tem o grupo, por exemplo, dos veteranos lá, que é um lobby muito forte nos Estados Unidos. Então eles começaram a penetrar ideias de contra-revolução nesse grupo de veteranos. Tem o grupo dos médicos, tem o grupo dos advogados, tem o grupo religiosos, lá igrejas protestantes e católicas também, que foram entrando com esses ideais. A revolução hippie foi tão forte na década de 70 que os veteranos, quando estavam voltando do Vietnã, eles, quando desciam no aeroporto, eles tinham que disfarçar o uniforme militar deles. Porque eles faziam protesto, jogavam ovo, jogavam tomate. É verdade. Chamavam de matador de bebê. Nossa.
E aí eles tiveram que se reorganizar por causa desse cenário mesmo, que era dantesco. E aí, uma vez que esses grupos foram formados e que eles estavam com ideias de contra-revolução, a esquerda, vamos dizer assim, eles via vários grupinhos, né, várias ideias se formando aqui e ali. Só que o que eles não previam é que, no momento certo, juntaram-se com uma bola de canhão e foi direto na cara da revolução. Esse foi o ataque. E aí teve a ascensão de uma direita cristã, que não era a mesma direita republicana que tinha anteriormente. Essa afinidade entre os grupos afins é muito importante. Sim. Nós damos uma formação mais difusa, mas de qualquer modo, esses grupos sociais que vão se formando aqui, lá e acolá, eles precisam, numa hora H, hoje foi muito facilitado com as redes sociais, e a direita e os conservadores acabaram dominando essa área aí. Eles progrediram muito mais, fizeram muito mais do que os próprios esquerdistas. E como é que conseguiu essa vitória? Na tranquilidade do lar, ali, mas no ambiente de trabalho, no ambiente de locomoção, essa agitação toda não é possível. Mas ali ele faz o trabalho dele contra-revolucionário, que deixou a esquerda meio atônita, não? Bem atônita. E avançamos bastante nesse campo, apesar do instrumento não ser assim, o ideal. Mas o diabo segura a vela às vezes. Não é isso? Três grupos temáticos que é interessante ter em mente, que eles tiveram em mente nesse período, é o moral religioso, pode ser, por exemplo, grupos de terço, grupos, enfim, religiosos. Grupo econômico, no Brasil pode ser o agroeconômico, são grupos que estão preocupados com o avanço do socialismo contra a propriedade privada. E grupo de segurança nacional. Por quê? Porque, por exemplo, lá eram os veteranos, ou mesmo os militares, que eles estavam preocupadíssimos que os Estados Unidos a liderança parecia não estar se importando nem um pouco, que a União Soviética podia ganhar a guerra. E aí, quais que foram os efeitos desses grupos, da penetração das ideias contra-revolucionárias, da união desses grupos de afinidade? A proibição ou novos obstáculos ao aborto. Hoje em dia tem muitos estados dos Estados Unidos que é proibido o aborto. A vitória do Reagan, que ele instituiu diversas leis de liberdade econômica e acabou com décadas de avanço da revolução, décadas não, né, mas muito tempo de avanço da revolução contra a propriedade privada, e a unidade nacional contra a União Soviética e o comunismo. Isso pra gente, a história parece que já está escrita, né? Mais fácil de ver. Mas na década de 70, parecia muito que a União Soviética tinha chance de ficar de pé enquanto os Estados Unidos caíam. E aí, uma vez que a nação realmente se uniu contra isso, eles conseguiram ficar de pé, deram tempo do Estado artificial da União Soviética tomar o seu rumo de degradação natural, e eles venceram a Guerra Fria. E tem um exemplo no Brasil do que esses grupos já fizeram. Nosso grande amigo aqui, eu não sei se alguém conhece, ou se já foi esquecido. É o Bessias? É o Messias. Por quê? Porque não teve nenhuma pessoa que fez assim uma grande campanha, ó, eu vou começar a campanha, eu vou liderar uma campanha nacional, vou fazer tal coisa, né? Não, foram diversos grupos que já detestavam o abortismo, já detestavam o PT, já detestavam o Jorge Bessias. E aí eles se uniram nesse momento, fizeram lá diversos atos em Brasília. Um não era relacionado com o outro, por exemplo, que eu lembro é dos sapatinhos de bebês. Alguém lembra? Eu lembro. Ficou emocionante. Exato. E eram grupos díspares, eram grupos diferentes. E fizeram esse grande ataque. Enfim, era voto secreto. Ele não venceu, não foi indicado, foi um vexame, de fato. Foi um vexame. Quantos anos parece que não havia acontecido. Desde o fato. Império, eu acho. Século XIX. Desde o Império. Século XIX. Mas isso também não é algo que precisa ser um político. Não. Cada um pode criar nos seus bairros, nos seus grupos de afinidade, né? Seja profissionais, seja por algum interesse comum. Nós estamos falando de grupos de afinidade externos, só que nós já mencionamos. Os grupos de afinidade que são realmente a célula da sociedade, que realmente dão os maiores golpes na Revolução, são as famílias. Tanto que está na TFP, tradição, família, propriedade. Então, as famílias e as uniões de famílias, ou seja, os casamentos, os matrimônios, né, uniões em criações de cidades, etc., serão uma catástrofe para a Revolução. Por quê? Porque, aliás, vocês já quase deram o resto da palestra sozinhos, gente. Eles não têm filhos.
eles não conseguem educar em nada, eles não conseguem criar nada. Então eles têm que raptar o filho dos outros. Então o que acontece? As famílias católicas, especialmente muitos jovens, estão tendo uniões de filhos numerosos agora. E a Revolução está assustada com isso. Mas a questão das famílias, até o caso histórico, é o quê? Como é que forma uma sociedade, né? Algumas famílias se mudam para o lugar, as famílias vão entrando em matrimônio umas com as outras, às vezes vem famílias de outro lugar e formam uma cidade. A cidade aí começa a se relacionar diplomaticamente com outras cidades, começa a ter matrimônio entre as cidades, as famílias começam a se relacionar, a se conhecer, e aí começa a formar uma nação, uma sociedade, daí vem uma cultura. Isso. Agora, qual que é o panorama atual de coisas? Nós não estamos aqui num ambiente despovoado, ou seja, já tem uma coisa construída, uma sociedade. Agora, essa sociedade foi tremendamente destruída, né? Foi degradada muito pela Revolução. De tal forma que uma criança que é posta nessa sociedade, em geral, ela vai se corromper. É muito difícil. Então, o que é a solução? Que, por exemplo, os homeschoolers, eles estão tirando essa questão da sociedade principal, que foi corrompida, que é o ensino do MEC, que é o funk, que é a cultura de favela, etc. Estão criando quase que uma sociedade paralela. E nessa sociedade paralela tem o homeschooling, tem escolas particulares por E o vezes. que eu já acompanhei aí, de amigos que são homeschooling, é que existe uma coisa orgânica ali, Tem. porque eles vão fazendo contato pela internet, aí montam os grupos. Grupos de estudo, né? Grupos de estudo. Amigos de crianças. Uma das maiores mentiras contra o homeschooling é que estariam isolando as crianças numa Não. bolha. É o contrário. É o contrário, sim. Preservando as crianças de muita coisa indevida. E, E até para as famílias que têm mais medo assim, dos processos, a gente vê no Brasil que está crescendo muito o movimento de escolas de educação clássica. A gente foi esses dias Via Virtus. via Virtus na reunião de inauguração de uma. O que tinha de família lá, eles mostraram o valor da mensalidade lá, era bem salgado, viu? Mas o pessoal não ligava, não queria. Mas tem preferia alternativas. colocar no- Tem uma colega minha da faculdade que os pais dela são sócios de uma escola. Porque é uma cidade do interior que ela veio, né? Os pais viram, olha, os pais da cidade, não tem escola católica aqui, conservadora. O que eles fizeram? Cada um colocou um dinheiro, fundaram uma escola. Ou seja, criaram uma alternativa paralela, uma sociedade paralela ao que hoje em dia, infelizmente, é a educação pública. Mas aí você fala, não, tudo bem, mas eu aqui tenho condição financeira, eu vou criar meus filhos em casa. Boa sorte. O Estado vai atrás de vocês também. Por quê? Porque o Estado não quer que tenha homeschoolers. Por quê? Porque essa daí é uma das alternativas, é o paralelo à revolução, é a sociedade paralela à revolução. E eles querem por tudo proibir isso daí. Essa daqui talvez seja uma das maiores ameaças para o Estado nos próximos 50 anos. O Estado revolucionário, no caso. Então, prenderam as duas crianças, 32 livros, uma leu por ano, outra leu 30 livros. A da direita, claro, é mais nova, leu menos. Mas isso daqui é mais do que um brasileiro adulto lê. Isso daqui é mais do que, em média, os universitários lêem. Durante a vida. O universitário não lê. Não lê. Eu afirmo. Não, qualquer brasileiro que tenha lido 30 livros, eu duvido. O Lula leu quantos? Muitos poucos. Então eles E a fazem. multa, né? Porque acho que uma família foi multada em mais de 1 milhão. Ah, esse daqui foi preso, os pais dessa daqui. Foram Uma presos multa 50 de 1 milhão, dias. eu acho que é 1 milhão. milhão. 50 dias? 1 milhão? 1 milhão acho que vai, né? 50 dias. Vai pagar com o quê? Covardia. E o motivo é o quê? Porque eles não tinham educação do funk, É. nem de religião africana, né? Esse Ou seja, papo paganismo. Ou seja, É o arbítrio de um ministro do Supremo, lá, indicado pelo PT. Ou seja, que eles pensam. não tem onde fugir. Escola pública, eles vão dar essa educação. Escola particular, ali a norma do MEC, obrigado a dar essa educação. Tem que ser. Vai estar em casa? Vamos te prender. A gente vai fiscalizar, a gente vai te prender, se não for o caso. Então, eles não querem que você fuja. E portanto, é dever prover todo auxílio para que as famílias possam prosperar. Tem a questão política, né? Ir O contra as papel do leis. Estado é exatamente isso. Se ele é superior, ele tem que prover aquela entidade inferior com todos os meios de que ela necessita para que ela se desenvolva normalmente, organicamente. Sim, senhor. E o Estado não. Aqui faz o inverso. Faz o inverso. Isso ainda será um grande país, se Deus É quiser, o que nós esperamos todos no Brasil. se a reação não desviar.